Qual foi o seu primeiro contato com poesia? Na realidade, eu tive contato com a poesia há pouco tempo, né? Coisa de uns 8 anos, mais ou menos. Eu sempre tive o hábito da leitura, né? Sempre gostei muito de ler. Adquiri esse hábito com a minha mãe, que gostava muito de ler. E sempre gostei muito de ler. Já com uns 40 e poucos anos, foi que eu me dediquei a escrever. E nessa escrita, antes eu fiz outros tipos de escrita, e depois eu já gostava de literatura de cordel, fui começando a escrever, depois fui estudando a literatura para fazer tudo, né, dentro da métrica, das rimas. E a partir daí foi que eu comecei a me interessar por poesia mesmo, né? Porque a poesia em si, ela dá um suporte para a gente fazer a literatura de cordel, né? Às vezes, a literatura de cordel tem uma história, tem tudo e não tem nada de poesia, né? E para a gente colocar um pouco de poesia na literatura de cordel, tem que começar a ler poesia para entender o que é a poesia. E qual a importância da poesia para o senhor? Bom, hoje ela tem assim essa importância que eu falei, que serve de inspiração para eu poder colocar um pouco de poesia nas minhas histórias de cordel, né? E às vezes não é só história, mas a gente faz também o cordel com esse estilo assim mais de poesia mesmo. E tem a importância do deleite, né? Que é gostoso a gente ler poesia, né? Quem tem sensibilidade, né, para entender a poesia, hoje ela tem essa importância para mim. E qual a mensagem que o senhor deixa aí para os futuros poetas, futuros literários da nossa cidade? A mensagem que eu quero deixar, como eu me dedico mais à literatura de cordel, é que a pessoa adquira principalmente o hábito de ler, né? Como disse uma vez o Ziraldo, a pessoa para ser um escritor pelo menos medíocre tem que ser um excelente leitor. Então, partindo desse princípio, né, a dica que eu deixo é quem tem a pretensão de escrever que tenha o hábito de ler, porque só a leitura é que dá a condição da gente fazer uma boa escrita, uma boa literatura. Obrigado. Qual foi o seu primeiro contato com poesia? Bom, meu amigo Nájolo, os que estão nos acompanhando nesse instante, um abraço, sejam todos bem-vindos a esse instante. O meu primeiro contato com a poesia, eu lhe digo com sinceridade, meu amigo, que foi ainda quando criança, alguns dizem quando pequeno, né? Eu sempre brinco, não posso falar isso que eu continuo miúdo, mas quando criança eu vivi num ambiente de arte aqui em Pacajus. Nós moramos ali em frente à Igreja Matriz, onde hoje se localiza o prédio da Igreja Universal. Ali eu fui menino, ali eu fui adolescente, dali eu saí praticamente para me casar, para vir morar aqui nesta casa onde nós estamos hoje. E o meu ambiente de família era um pai ligado à literatura aqui em Pacajus, quando adolescente, inclusive, chegou a produzir peças teatrais, chegou a dirigir peças teatrais, pertencia a um grupo literário, artístico aqui de Pacajus chamado Teatro Guarani, Companhia de Teatro Guarani, e como menino, mexedor, curioso, eu cheguei inclusive já eles bem, talvez a companhia nem mais existisse, eu cheguei a mexer no baú do Teatro Guarani, de onde eu guardo inclusive hoje o carimbo confeccionado pelo meu pai, do ingresso para o acesso a esse teatro. E aí eu já tive, mexendo também, sem a autorização dele, por isso alguns carões e outros modos de educação eu recebi dele,
mexi nos livros dele. Encontrei livros já na época ligados à poesia. Catulo da Paixão Cearense foi um deles que eu tive acesso. Então a minha infância foi ligada a isso. Depois veio a experiência de escola, e eu sempre me identificando nos textos escolares, eu sempre me identificava mais com o texto em verso. Aí veio a faculdade, a experiência do curso de letras da Universidade Federal do Ceará, que eu participei, continuei militando nessas artes, né, nesse ramo, vim para o magistério, né, estava destinado para isso, vim para o magistério. No magistério me identificava muito com poesia. Na época era algo novo, eu levava inclusive textos de música, as letras de música eu levava para a sala de aula, para trabalhar com os alunos. E um belo dia, nessa experiência de sala de aula, eu tive contato aqui em Pacajus com a União Brasileira de Trovadores, através da poetisa Jufacha, que me convidou para participar, por causa de ligações familiares que eu tenho com ela. Sou casado com a sobrinha da dona Julieta Faeno, e através dessa ligação dela, ela fazia exposições, fazia reuniões públicas nas escolas. E aí, Nájilo, eu devo a minha iniciação no verso, especialmente na trova, que é a poesia que eu mais milito, a dona Julieta Faena Chaves, na reunião da União Brasileira de Trovadores. Eu fiz parte desse grupo, era um grupo de pessoas mais idosas do que eu à época, entre eles, por exemplo, o poeta que nós hoje nesse evento homenageamos, o poeta Pedro Cesário. Eu tive a alegria de participar de reuniões com a presença dele, ele sempre muito alegre, um homem de um humor muito fino, sem ser agressivo, mas um humor crítico, e eu tive essa alegria. Então, a União Brasileira de Trovadores, Nájilo, na verdade, é a quem eu devo a minha iniciação e a minha identificação com literatura. Claro que eu também gosto de outros gêneros, como teatro. Penso um dia que eu ainda escrevo alguma coisa, porque aí eu faço uma homenagem, me remeto a meu pai, né, que escreveu peças teatrais, romances. Eu tenho ainda muitos sonhos ainda nesse modo de me satisfazer espiritualmente, que é a poesia. Qual a importância da poesia? Muito bem, Nájilo. Você me pegou agora pela minha última frase aqui, né? A poesia para mim é algo que me completa, é algo que faz com que eu saia do real, vá para o imaginário, que eu possa expressar um mundo que eu desejo, um mundo que a gente sonha, um mundo que não é concreto, um mundo que é abstrato, mas através dessa abstração nós conseguimos colocar na poesia como autores, ou então apenas como observadores, como amantes do bom texto, nós conseguimos nos colocar na posição de vários personagens, e às vezes a gente se coloca na posição de crítica social, crítica política, a gente se coloca como um observador da natureza, um observador das qualidades humanas, das reações humanas, dos sentimentos. Isso faz com que a poesia seja hoje, para mim, algo assim inerente à minha própria vida. É interessante a gente observar, por exemplo, eu vou para uma consulta médica em Fortaleza, eu levo minha agenda, ainda sou de agenda de papel, não uso recursos nenhum avançados, ainda estou no lápis e no papel, o meu avanço é uma caneta esferográfica, e começo a escrever. Às vezes é um jardim que eu vou passando, aí eu pego aquele sentimento, aquela ocasião ali, e vou e escrevo. Começo a escrever, aquele instante eu me transporto. Aí o tempo pode passar, pode vir qualquer novidade, eu não estou nem preocupado, porque eu estou, naquele instante, preocupado em fazer aquela métrica, em fazer um conteúdo, como é a trova, né? Que é o que eu faço hoje em dia com mais facilidade. Nós temos 4 linhas, de 7 sílabas cada linha, e isso tem que começar, tem que concluir, tem que ter um sentido. É um desafio para nós a produção da trova.
Então, a poesia para mim hoje tem essa importância, é inerente. Eu não consigo me ver hoje sem produzir alguma coisa. Quando eu passo 2, 3 dias sem produzir uma trova, aquilo já me deixa um vazio, já me deixa uma inquietação. E eu espero que um dia eu consiga fazer chegar na mão dos amigos, na mão dos desconhecidos, um livrinho desses. Aliás, livrinho não. Uma vez eu fui criticado pela poetisa Ju Faixa, porque eu dizia para ela: Dona Julieta, eu fiz aqui uma trovinha. Aí a Dona Julieta, na sua sabedoria, dizia: professor, trovinha não. Isso aqui é uma trova, isso aqui é a sua trova, isso aqui é o melhor texto do mundo, porque é o seu texto. Nunca mais diga trovinha. Então um dia eu ainda vou ver na mão dos amigos o nosso livro de trovas, com as minhas trovas, com as minhas produções. A poesia para mim tem um valor hoje inerente à minha própria vida. Deixa uma mensagem no final aí para os futuros poetas, trovadores que estão assistindo esse vídeo. Muito bem, meu amigo Nájilo. Uma mensagem é assim: nunca na vida esquecer que a nossa vida é muito pequena para ser curta. Eu já tenho dito essa frase nos últimos dias, ela não é minha, eu não me lembro o nome, mas acho que é Mário Cortella, é um pensador hoje em dia que tem trabalhado muitas palestras, muitas formações, e uma dessas palestras eu tive acesso através dessas mídias aí, não sei se foi YouTube, sei que eu tive acesso e gravei muito essa frase: a vida é muito curta para ser pequena. Nunca deixe você passar na hora da sua vida uma oportunidade de você se expressar, de você registrar o seu sentimento em qualquer forma. Hoje em dia, quando eu era menino, era só no papel. Hoje em dia você pega aí um aparelho desse que você está me gravando aqui, por exemplo, e faz o que você está fazendo. Você imagine se nós estivéssemos há 10 anos, para ser mais do que 10 anos, para gravar esse vídeo, seria aqui uma parafernália de instrumentos aqui, seria uma coisa, como se diz no Nordeste, medonha. Aí você está hoje aqui com esse aparelho, 2 aparelhinhos simples, e está me gravando aqui para amanhã as pessoas observarem, analisarem, criticarem. A mensagem para quem está me acompanhando é esta: faça da sua vida algo grande, porque ela é muito pequenininha. E fazer o algo grande é expressar os seus sentimentos, registrar os seus sentimentos. Nós somos, acima de tudo, o companheiro Alexandre, que também está aqui por trás dessa máquina, e você, meu amigo Nájilo, para vocês dois jovens, acima de tudo, nós não temos o direito de deixar de sermos humanos. Nós não seremos nunca máquinas. Os que querem fazer com que a gente se torne máquina, se desumanize, eles serão derrotados. Não tenha dúvida que eles serão derrotados. Nós não somos máquinas, nós somos humanos, nós somos sentimento. E não temos o direito de deixar esse sentimento para nós. Então imagina se Deus, na sua magnificência, na sua majestade, na sua potentosidade, tivesse ficado com essa sabedoria toda para ele. Todo tempo olhando para ele, mandando em tudo, desmandando, mas só ele. Você imagine isso, meu irmão. Então você, que não é Deus, mas que produz, que tem o dom de Deus, que é a imagem e semelhança dele, deve pensar nisso. Eu não posso ter o direito de negar que alguém partilhe do meu sentimento. Eu não devo ter esse direito. Então, a mensagem que eu diria é: partilha teu sentimento. Expressa teu sentimento da forma, como dizia o velho Raul, da forma que você bem quiser, porque tudo é da lei. Obrigado.